Fala, leandores, vamos refletir na palavra de Deus? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vamos orar? Senhor, fale conosco através da Tua palavra, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, é o que eu te peço, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é: esconda-se na presença de Deus. Mas vamos lá, o versículo 1 que nós lemos fala de dois personagens, fala de Elias e de Acabe. Acabe era rei de Israel, filho de Omri. Quando a gente lê a história de Omri, pai de Acabe, ele foi um rei que cometeu muitos erros. Antes dele, nenhum rei errou tanto quanto Omri. Porém, o rei Acabe, ele ultrapassou seu pai no que se diz respeito a errar. Quais foram os dois maiores erros de Acabe? Primeiro, ele casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E segundo, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. O erro de Acabe foi bem grave. E Elias? Quem é Elias? Elias é o profeta de Deus, servo do Deus Altíssimo. A identidade de Elias era a identidade de servo. Embora a adoração ao Deus de Israel estivesse sendo restrita, embora todos que adorassem ao Deus de Israel eram perseguidos, Elias, cujo nome significa o Senhor é meu Deus, tinha o Deus vivo como o seu Senhor. Isso nos ensina uma lição muito profunda de que o ambiente ele não precisa nos moldar. O ambiente que nós vivemos não precisa ser um fator determinante para a conduta que iremos ter. Quando nós servimos a Deus, nós vemos exemplo disso na própria escritura no livro de Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas adorava a Deus, orava ao Senhor 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E tem muitos outros exemplos na Bíblia. Mas voltando aqui a falar de Elias. Elias não se conformou com a maneira com que as pessoas estavam vivendo ali no tempo dele. E ele foi diretamente ao confronto com Acabe. E o povo, como é que estava nessa situação? O povo estava corrompido, o povo estava, na verdade, titubeando, indeciso, porque os que serviam ao Senhor, os profetas, estavam sendo perseguidos. Foi instituída ali em Israel a adoração ao Deus Baal. Tá. E quando a gente continua o texto, versículo 2 diz assim: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, leste de Jordão, e você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Antes de nós falarmos desses versículos que acabamos de ler, é importante ressaltar uma outra coisa. Elias falou que, segundo a própria palavra, a palavra dele, não choveria em Israel. Elias tinha muita autoridade, muita sensibilidade à voz de Deus. Mas por que Elias falou com tanta convicção de que não haveria chuva somente mediante a palavra dele própria? Porque Elias estava embasado na própria palavra do Senhor. Tem um texto de Levítico: se o povo estivesse obedecendo, Deus daria chuva nas estações próprias. Porém, se o povo desobedecesse, não haveria chuva. Mesma coisa acontece na oração de Salomão. Salomão ora ao Senhor, Deus se faz presente, e uma das coisas que Deus fala com Salomão é que se o povo andasse corretamente, Deus ele sararia a terra. O que é sarar a terra? É mandar chuva sobre a terra. Mas nesse caso aqui específico, Elias falou com autoridade que não choveria só mediante a palavra dele, porque ele conhecia o Deus vivo, ele conhecia as Escrituras. E aí, continuando o texto que nós já lemos, Deus manda Elias se esconder.
E nós vamos refletir nisso, se esconder. Isso mesmo. Nós precisamos passar momento com Deus. Só nós e Deus. Precisamos reservar um tempo escondido na presença de Deus. Quer ver uma coisa? Quando a gente lê Lucas, capítulo 4, ali, versículo 1, vou abrir para não ficar só nas minhas palavras. Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Repare que o Senhor estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o conduziu para um lugar deserto, o conduziu para um esconderijo, para um lugar que ia ficar só Jesus e o próprio Deus. Só que lá Cristo foi tentado. Nesse momento de retiro, Jesus com Deus, ele foi tentado. Só que ele venceu a tentação com a palavra do Senhor. E quando ele termina de ser tentado e quando ele sai desse lugar desértico, o versículo 14 diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Repare que ele vai para a área desértica, cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, mas quando ele sai no poder do Espírito. E o texto continuando aqui fala que ensinava na sinagoga e todos elogiavam. E se a gente for mais à frente, no mesmo capítulo, ele expulsou um demônio. Porque Jesus teve poder? Porque ele saiu do poder, dessa área desértica cheio do poder, porque ele se escondeu em Deus. Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor Onipotente descansará. Mais abaixo, nesse próprio Salmo, diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Quando a gente continua a pensar nisso, de área desértica, de se esconder e passar tempo com Deus, quando a gente volta um pouquinho, o próprio João Batista se escondia. O texto fala, Lucas capítulo 3, versículo 2: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. João passava um período extenso, somente ele e Deus. João buscava a Deus no esconderijo, em um lugar deserto. E a palavra do Senhor foi até o deserto, até João. E quando João traz a palavra, junto ali do Rio Jordão e em outros lugares, a palavra que João trazia era uma palavra cheio de unção e cheio da graça de Deus, de modo que todos os pecadores iam até João arrependidos dos seus pecados. Isso é muito bonito. Precisamos nos esconder e passar tempo com Deus. Quando a gente estuda sobre o apóstolo Paulo se converte e aí ele fica cego e a gente sabe o que ocorre, mas só que logo depois que ele volta a enxergar, Ananias ora por ele, as escamas caem, o apóstolo Paulo se retira, ele vai para a Arábia e ele fica um período isolado buscando a Deus. Só ele e o Senhor. Então, meus irmãos, essa reflexão será breve, mas ela tem o intuito de te motivar, de me motivar a nos retirarmos e passarmos tempo com Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor no secreto. É tempo de nós buscarmos ao Senhor poder do Espírito Santo. Mas nós queremos poder, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos investir tempo com Deus. Repare que todas as vezes que Cristo ia tomar uma decisão, quando Cristo foi escolher os seus apóstolos, ele passou momento escondido, só ele em Deus, ele orava sozinho nos montes. Então nós precisamos passar momentos com Deus. E um dos pedidos que os discípulos fizeram a Cristo é: ensina-nos a orar.
Repare que eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar. Eles não pediram para o Senhor ensiná-los a ensinar, a didática. Eles pediram para o Senhor ensiná-los a orar, porque a oração do nosso Senhor, ela tinha muito poder, ela tinha eficácia. Quando Jesus orava, o milagre acontecia. Que foi nos feito a promessa pelo Senhor, que nós faremos mesmas obras que Ele fez e até maiores. Então, meus irmãos, essa reflexão, ela gira em torno disso. Precisamos passar tempo com Deus. Elias se escondeu, Elias obedeceu, ele foi para o riacho de Querite. E nesse período que ele passou no riacho de Querite, um período longo, extenso, ele foi alimentado por corvos e bebia a água do riacho. E quando ele sai desse lugar, o Senhor manda para ele ir para ser alimentado pela viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela achou que a situação dela havia chegado ao fim. E Elias ali com a viúva de Sarepta, ele pede a ela de beber e de comer. E ela fala que só tinha um pouco de azeite, uns gravetos que ela ia fazer para ela e para o filho dela, e depois iam morrer. E o Elias falou: não, faça para mim primeiro. Ela obedeceu. Na obediência tem o milagre. Na obediência, quando obedecemos, experimentamos o sobrenatural de Deus. Ela obedeceu. E meus irmãos, o azeite da botija daquela mulher não acabou, se multiplicou, porque ela obedeceu à palavra do Senhor. E depois, quando a gente continua o texto, o que ocorre? O filho daquela mulher morre. E Elias, o filho daquela mulher morre. E Elias, no poder de Deus, ressuscita o filho daquela mulher. Por quê? Porque Elias havia se retirado e passado um longo período com o Senhor. E esse Deus que mandou Elias se retirar foi o Deus que também mandou Elias se apresentar. Mas essa reflexão nós veremos em um outro momento. Mas o cerne dessa mensagem é: esconda-se, passa tempo com Deus. Amém, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor te abençoe e te guarde muito nesse dia. Se você gostou dessa reflexão, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, e que o Senhor te abençoe muito, amém? Mas antes de terminar o vídeo, eu vou fazer uma breve prece e logo depois nós iremos encerrar esse vídeo. Bendito Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, pedimos ao Senhor que fale conosco. Na verdade, o Senhor já falou através dessa reflexão. Eu te peço que o Senhor venha levar essa mensagem, Pai, para os corações que estão necessitados, para os corações que, Pai amado, estão pedindo respostas, Pai, com corações que estão inconformados com a sua vida espiritual. Leva essa mensagem, Senhor, que vá direto, que vá de encontro a esses corações, e que o Senhor nos use nesses últimos dias para glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.